Boa noite, meus irmãos. Salve, salve. Aí, estamos aí para mais uma noite de formação, né? Com relação à nossa catequese, com inspiração catecumenal. Vamos entrando aí para a gente dar início à nossa live, para a gente discutir um assunto bem interessante hoje, que é com relação à catequese do batismo, e responder algumas perguntinhas também que vocês me mandaram no particular, que eu achei muito interessante, e esclarecer algumas dúvidas que ficaram com relação a algumas questões já trabalhadas aqui. Raquel, boa noite, minha amiga. Deus te abençoe. Olha, quero deixar aqui registrado. Parabéns pela sua síntese. Gostei muito da sua síntese. Parabéns. Vou disponibilizá-la, inclusive, aos demais catequistas também, para que eles leiam, conforme nós combinamos. Messias, boa noite, Messias. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sei que o Wellington já está aí também, né? O Wellington estava comigo numa outra live. Coitado do Wellington de me aguentar aí 2 lives seguidas. Mas é uma alegria poder estar com vocês aí esta noite, mesmo que na distância, para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos rezar, pedindo a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde a nós e iluminai-nos. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renata, boa noite, Renata. Tudo bem, minha amiga? Como é que você tá? Deixa eu caçar aqui primeiro o chinelo, que eu vou jogando ele para tudo quanto é lado aqui. Lá. Gente, vamos começar primeiro então com algumas perguntas que vocês me fizeram, que eu achei muito legal. Vocês mandaram no particular, não estava nas lives, mas eu as recebi, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta que me fizeram é assim: Diego, qual que é a diferença do catecumenato, a catequese do catecumenato e a catequese com inspiração catecumenal? Isso eu tratei logo nas primeiras lives, mas às vezes a gente realmente esquece um pouquinho e às vezes a gente acaba confundindo os termos. A catequese do catecumenato, ela é dada para aqueles jovens adultos que não são batizados. Então eles entram no catecumenato em si. E o catecumenato era exatamente um método catequético lá da nossa igreja primitiva e que hoje foi resgatado. E que os adultos, jovens, que não são batizados e entram na catequese para a recepção dos sacramentos, o que é um erro, porque eles têm que entrar na catequese para a experiência de Deus e o sacramento ser dado como, como consequência dessa experiência, desejo do coração deles que experimentaram tão intensamente a Deus, que o desejam receber no sacramento. Então, a esses adultos e jovens é destinado essa catequese do catecumenato, que é um método, que é um itinerário, um estilo, que é trazido pelo RICA. Então, o RICA é para esses adultos que também não são batizados. Então tem todo um itinerário, todo um método ali. Oi, Júlio. Boa noite. Então a catequese, o catecumenato é isso. A catequese com inspiração catecumenal, o que ela faz? O que é inspirar? Inspirar é colocar para dentro, né? Inspirar, colocar para dentro. Então a catequese com inspiração catecumenal pega um método do catecumenato, com toda a sua mística, a espiritualidade de cada etapa, e traz para dentro da catequese. E trazendo para dentro da catequese, ela faz com que a catequese seja a partir exatamente da mística e desse catecumenato, que é aquela que leva a uma experiência, que leva a um aprofundamento, um desejo de estar em Cristo, de viver no Espírito, de receber os sacramentos e estar em comunidade, por meio dos métodos, por meio das etapas, por meio dos ritos e de tudo aquilo que é próprio do estilo catecumenal. Então, há essa diferença. A catequese do catecumenato é exatamente para adultos e jovens não batizados. Mas nós pegamos todo esse método, toda essa inspiração, toda essa mística e espiritualidade de cada etapa e transportamos para dentro da catequese. Daí aqueles períodos e etapas que nós temos e levamos os nossos jovens, crianças e adultos junto conosco a vivenciarem. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda, tudo bem? Então, essa é a diferença entre o catecumenato e a catequese com inspiração catecumenal. Inspiração catecumenal é isso, inspirar, né? Colocar para dentro. Pegamos a espiritualidade e a mística de cada etapa e período do catecumenato
e trazemos e aplicamos para dentro da catequese. Por isso que o RICA, quando nós utilizamos ele na catequese, ele tem que ser adaptado, porque nem todos os catequizandos ali são catecúmenos, né? E se são catecúmenos, então a catequese tem que ser voltada também para eles, olhando essa realidade deles. E a gente não pode esquecer. Hoje nós vamos falar sobre isso um pouquinho, num dos pontos sobre a catequese do batismo, tá bom? Então acho que deu para entender. Qualquer coisa, se ainda tiver dúvidas, pode me falar que eu explico. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda aí. Um outro ponto, uma outra dúvida que me mandaram, que eu já vou esclarecer, porque se eu encerrar a live e esqueço, eu sou mestre em fazer isso, é com relação à catequese com adultos mesmo. Eu lembro que eu falei que a catequese com adultos ela deve ser prioridade, e nós devemos resgatar a importância da catequese com adultos. Aí a pessoa me mandou uma pergunta muito legal, gostei muito da pergunta que ela me mandou, que é uma pergunta muito pertinente, diga-se de passagem, e ela perguntou assim: Diego, você falou que nós temos que trabalhar e voltar e resgatar a importância da catequese com adultos, que ela deve ser prioridade. Mas então como que nós vamos fazer com as crianças? Nós vamos parar, depois que a gente conseguir, ou nesse processo de retorno à importância da catequese com adultos, nós vamos parar? Como é que fica as crianças? Não, nós não vamos parar. A questão toda é a seguinte: antes a catequese na igreja primitiva era voltada para adultos. No atual cenário, nós devemos evangelizar e catequizar crianças também, porque a história nos trouxe para este cenário, né, para estas necessidades. Então não que nós vamos parar com a catequese com as crianças, mas nós vamos dar uma atenção também para os adultos, que eles ficaram de lado, à margem, né? Então nós vamos dar atenção para as crianças, para os jovens, e também dar atenção para os adultos, porque eles devem ser prioridade. Então, prioridade no sentido de serem mais olhados, observados, cuidados, com catequistas bem formados para cuidar deles, devido às características próprias da realidade dos adultos, né? Tanto a realidade histórica, existencial, quanto social também. É nesse aspecto que eu disse que a catequese com adultos deve ser prioridade no momento, e sempre, como sempre foi antes. Mas não que nós vamos deixar da catequese com as crianças. Temos um cuidado grande e especial com os nossos jovens, adolescentes, com as nossas crianças. Aí a gente tem que entender uma coisa: dar prioridade não significa exclusividade. Prioridade não é exclusividade. Então vamos dar prioridade à catequese com adultos, de olhar, centrar nossas forças para melhorar a catequese como vem sendo feita, mas é lógico, não é exclusivo. Nós não vamos olhar só para os adultos, nós vamos cuidar da catequese como um todo. Então é nesse aspecto que eu disse, vamos cuidar da catequese. Só que vendo a atual realidade dos adultos, devemos ter uma prioridade no sentido de resgatar o cuidado com eles. Entendeu? Então não vamos parar com a catequese com crianças, não. Muito pelo contrário, vamos melhorá-la cada vez mais. E aí, adultos evangelizados com crianças evangelizadas, o mundo torna-se de Deus. Olha que bonito, né? Mais forte o cristianismo no mundo. Então, essas foram as duas perguntas que eu achei muito legal falar para vocês, trazer aqui para a live, porque caso tenha ficado alguma dúvida no coração de vocês quanto a isso, já está esclarecido. Se ainda não ficou claro, podem me mandar, tá bom? As perguntas, pode me mandar as mensagens que eu vou esclarecendo, tanto no particular, ou se eu achar por bem trazer aqui para a live, eu já esclareço para todo mundo. Mas eu acho que deu para ficar claro. Prioridade não é exclusividade. Nós vamos cuidar da catequese como um todo, mas vamos olhar com atenção para as necessidades dos nossos adultos que se achegam a nós, dentro de tudo aquilo que nós já conversamos. Falando nisso, eu já dei o retorno para alguns de vocês, faltou um ou outro só que me mandou ontem e hoje a síntese, né, que eu tinha pedido na live anterior. E aí tivemos 2 semanas para fazer, né, porque semana passada eu não fiz a live, falha minha, me perdoe, e falta só alguns para eu dar o retorno, mas eu acho que para os demais eu já dei o retorno aí. Caso alguém tenha me mandado há mais de 3 dias e eu não retornei, me cobrem, por favor, porque às vezes chega no e-mail, vai chegando outros e vai ficando ali por baixo, tá bom? Mas bora lá para o tema de hoje. Hoje nós vamos começar a trabalhar a catequese do batismo, que é muito importante. A igreja, nos seus primeiros passos, esses sacramentos, eles não eram separados, né?
eles eram tidos como os sacramentos da iniciação cristã. O batismo como porta de entrada, a crisma como confirmação, a Eucaristia como alimento. Então, eles nos eram dados ao fiel depois desse itinerário, deste caminho de preparação, lá naquele período do catecumenato. Com o tempo, como nós vimos, começou a acontecer a fragmentação. Tinha seu auge, mas depois ele começou a decair, né? Então, batizava-se todos, crianças, adolescentes, jovens, começou a se separar, então, as catequeses. Então, a catequese, como um todo, começou a ser fragmentada. E essa fragmentação nos trouxe consequências que nós, hoje, estamos nos deparando, né? Com as quais nós estamos nos deparando atualmente. Inclusive, até mesmo a própria ação evangelizadora da igreja, de catequizar em relação aos sacramentos. Por exemplo, o batismo. Se nós pararmos para ver hoje, o batismo está encerrado no ano passado. A criança nasce, é batizada e pronto, acabou, né? E aí não se fala mais. Só se fala desse batismo depois, quando vai receber a Eucaristia ou o sacramento da confirmação, e aí é pedido o batistério para a criança. E aí você pergunta para um pai, para um padrinho, para a própria pessoa, quando você foi batizada? Não sabe. Por exemplo, se eu perguntasse aqui agora para vocês, quando vocês foram batizados? Vocês lembram a data? Nós deveríamos lembrar, porque é o nosso nascimento para o corpo místico de Cristo, nosso nascimento para Deus, no sentido de tornar-nos filhos de Deus. Então, é um momento singular que está ligado à nossa eternidade. Então, nós deveríamos saber quando nós morremos para o mundo e nascemos para o Cristo, quando nós fomos admitidos na Assembleia dos Fiéis, no corpo místico de Cristo, quando nós fomos inseridos e nos tornamos herdeiros da graça, né? Então, deveríamos saber. Então, o batismo ele ficou então fragmentado e isolado numa realidade histórica. A Eucaristia, ela foi vista como uma necessidade, todo mundo faz. Então, todo mundo recebe. Já recebeu a primeira comunhão? Não, não recebi. Então, tem que entrar na catequese, e aí vai ali só para receber, depois, blá, some. E por fim, a crisma. Muitos nem buscam. Aí, pensa-se, não, mas eu tenho que receber a crisma porque eu tenho que casar. Eu tenho que ser crismado porque eu vou casar. Né? Ou, nossa, você precisa fazer crisma porque você vai casar o ano que vem. Para começar, a crisma não é exigência para o matrimônio, gente. Né? Antigamente exigia-se para que o fiel tivesse o sacramento de iniciação cristã. Mas eram coisas dos padres aí. Né? Não desmerecendo eles. Numa boa intenção, acabaram entregando os sacramentos de qualquer jeito. Não criticando os padres, pelo amor de Deus. Mas aconteceu isso, né? E aí, por fim, perdeu seu sentido. E aquela unidade originária dos sacramentos se perdeu. Veja, o documento 107, vamos ver o que ele fala. Eu até anotei aqui, olha. No parágrafo 44, deixa eu achar aqui. Vai eu com as minhas percas. Olha lá o que ele fala. Aos poucos, na cristandade medieval, os sacramentos da iniciação cristã eram celebrados sem muita relação entre eles. O batismo de criança se tornou prática comum, desligando-se de sua relação com a crisma e a Eucaristia. A fé encontrava expressão nas devoções aos santos, nas peregrinações e nas penitências, que na Idade Média, tá? Grande importância passaram a ter as orações decoradas. A Bíblia era proclamada nos sermões, encenada ao longo das procissões e festas e representadas na pintura, na escultura, no teatro, nos cantos e nas narrativas populares. Era uma catequese de piedade popular. Vamos para ver, muitas de nossas ações catequéticas ainda estão assim. Ainda estão desta maneira, né? Como uma catequese de piedade popular. Nossa, Diego, mas é ruim a devoção? É ruim a piedade popular? Não, não é ruim. Mas elas não podem substituir a catequese essencial. Não podem substituir a catequese como deve ser. Que é uma catequese profunda, uma catequese intensa, que leva a uma experiência de Deus e um comprometimento com Ele mesmo e com a comunidade, né? Então, na Idade Medieval, na cristandade medieval, os sacramentos, então, não tinham muita relação entre si. E aí, a igreja, percebendo isso, a igreja, então, ela vem pedindo para que isso seja revertido, que seja resgatada a unidade dos sacramentos. O documento 107, ele também vem tratar com relação a isso,
Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Número 130. Deixa eu ver. Da unidade 143. Parágrafo 143. Aqui. Parágrafo 143. A unidade entre os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia seja garantida. Então o documento 107 já pede isso aí, que a unidade dos sacramentos da iniciação cristã seja garantida. Ou seja, que não sejam fragmentados, trabalhados isoladamente, mas deve ser uma catequese contínua, uma catequese continuada, onde uma coisa leva a outra. Então está ali a relação entre os sacramentos, essa unidade primeira entre os sacramentos que a Igreja pede para que a gente comece a resgatar. Até porque o próprio documento vai explicar com relação aos sacramentos. No parágrafo 130, começa a explicar. Olha, o batismo é a primeira entrada para a participação no mistério do Senhor. Sem o batismo, gente, nós nem cristãos seríamos, a não ser por desejo. Mas, factualmente, não seríamos, né? E assim sendo, não seríamos sujeitos de outros sacramentos. Porque o Código de Direito Canônico deixa bem claro, só é sujeito de sacramento, do sacramento, só pode receber o sacramento quem é batizado. Então o batismo é a porta de entrada. Marca o início de um processo de identificação com Cristo. Então não é só a porta de entrada no sentido de receber os demais sacramentos, mas é o início de um itinerário, de um caminho que vai levar a vida toda de uma experiência com Deus tal que vamos nos assemelhando ao Cristo e alcançando a santidade. Então o batismo é esse pontapé inicial, que nos coloca nesse itinerário espiritual de assemelhação a Cristo Jesus, de santificação. Aí continua. A crisma complementa a configuração do batizado a Cristo. Configurar, ou seja, tornar-se como aquela figura. Então a figura, o modelo é Jesus. Então a configuração é nos tornarmos tal como Jesus, né? Buscarmos agir como Jesus agiu, sentir como ele sentiu, todos esses aspectos, nos assemelharmos a Cristo, ao ponto de a gente conseguir falar como o apóstolo falou, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então a crisma complementa essa configuração, iniciada com o batismo. Então vamos lá, a crisma complementa a configuração do batizado a Cristo e encaminha para a participação na Eucaristia. Olha só o que o documento 107 está dizendo. Documento recente. Então, a crisma é que encaminha o fiel para a Eucaristia. E hoje a gente faz o inverso. A gente batiza, damos a Eucaristia e depois lá na frente vamos crismar. Por quê que aqui o documento está apresentando essa sequência? Porque essa era a sequência na igreja primitiva. Batizava-se, depois confirmava o fiel na fé para depois ele participar da mesa dos fiéis. Então ele era batizado e inserido na Assembleia. Ele confirmava essa fé, esse comprometimento com a comunidade de fé. E aí, a partir dessa confirmação, desse comprometimento com a comunidade, é que ele sentava na mesa dos fiéis para se alimentar da Eucaristia. Um exemplo bem simples, né? Por exemplo, uma pessoa que você mal conhece, chega na sua casa. Um conhecido, né? Chega na sua casa na hora do almoço e senta na mesa. Todos os dias começa a fazer isso, sem você, né, ter intimidade com ele, você vai ficar pensando, que folgado! Olha só, é aquela pessoa que chega sempre na hora do café, sempre na hora do almoço, sempre na hora da janta e não tem nem intimidade com a família. Primeiro que nem iria sentar à mesa, que a gente nem ia colocar para dentro, talvez se a gente não conhecesse direito. Então, às vezes o fiel ele quer participar da mesa, do banquete dos cristãos, né, do banquete do Cordeiro, dado aos fiéis, sem ter intimidade com aquela família, sem ter intimidade com a comunidade dos fiéis. Então, aqui, o documento 107 ele começa a resgatar o sentido da unidade. O batismo é a porta de entrada, nos coloca no caminho. A crisma confirma-nos e ela complementa a configuração a Cristo daqueles que são fiéis ao corpo místico de Cristo e comprometidos com esse corpo, com a Assembleia, com a comunidade. E aí, por ser comprometido, por estar inserido, ter essa intimidade, ele senta à mesa. E como é bom a gente sentar à mesa com aqueles que nos são caros, né? Naqueles que temos afeição. Diferente quando nós sentamos na mesa de algum desconhecido, a gente fica todo apanhado, uma coisa assim louca, né? Eu sou mestre para, às vezes, ir em algum lugar e ficar meio tímido, porque eu sou, não parece, mas sou. Então, a ideia da Eucaristia ser dada depois da confirmação vem daí, né? E
O fiel que tem intimidade com aqueles que estão sentados à mesa. E lembrando que o termo intimidade, como eu sempre falei, expliquei, vem do superlativo intus, que significa estar dentro de. Então, ter intimidade com a comunidade é estar dentro da comunidade, ser da família, né? Ser dali, né? Ter um senso de pertença àquela comunidade, para ir sentar à mesa e poder comungar. Lembra aquele versículo que diz: antes de apresentar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois volte. Então, como eu vou sentar à mesa também, se eu não estou em plena comunhão com o corpo místico de Cristo, né? Se eu tenho algo a resolver com o meu irmão que está sentado muitas vezes ali comigo. Isso vale para as comunidades. Muitas vezes nós participamos da Eucaristia, participamos da comunhão sem gerarmos comunhão. Então, a Eucaristia é a expressão dessa comunhão da igreja. A igreja é a comunhão. Então, devemos buscar esta comunhão entre os fiéis e com Deus. Por que essa sequência foi invertida e em que momento da história da igreja isso aconteceu? Boa pergunta, Renata. Muito boa. Ela foi invertida pelo seguinte. Veja, quando nós pegamos ali a história lá no século IV, onde o catecumenato começou a decair, começaram-se então, lembra da história do império que se tornou cristão e muitos foram se convertendo ao cristianismo, alguns não por se convencerem, não por uma adesão fiel a Cristo, mas por uma conveniência ou porque todos estavam sendo cristãos. Então começou a batizar-se as crianças. Então já rompeu aí o sacramento do batismo, isolou ele, né? E aí com o tempo a criança voltava. Só que não tinha aquele comprometimento com a comunidade, não estava inserida, ou muitas vezes estava ali caminhando e começou a ter uma supervalorização do sacramentalismo. Então o sacramento tinha que ser dado. Então dava-se a Eucaristia e a crisma então começou a ficar perdida. Aí entramos na Idade Média. Quando isso começou a acontecer foi exatamente na Idade Média, no período medieval. É o que eu li aqui para vocês anteriormente. Deixa eu pegar aqui. Quando começou a ter essa separação dos sacramentos. Mas foi por uma realidade histórica. Como exatamente por que eles pensaram e deram a Eucaristia, isso eu não saberia te responder. Mas entraria nesse aspecto. Porque tinha que completar. Então tinham que participar, receber a Eucaristia, que é o coração da igreja, né, o que dá vida à igreja. E a confirmação, que é o comprometimento, que é a confirmação do batismo, começou a ficar bem perdida. No parágrafo 44, diz assim: aos poucos, na cristandade medieval, ou seja, na Idade Média, os sacramentos da iniciação cristã eram celebrados sem muita relação entre eles. Então essa ideia, né, essa teologia sacramental, podemos dizer que perdeu-se a teologia sacramental, perdeu-se aquela mística do sacramento, aquela espiritualidade real do sacramento, a compreensão do sacramento foi sendo perdida. Exatamente por isso daqui, como ele continua. A fé encontrava-se expressão nas devoções aos santos. Então, talvez, pelos santos falarem muito da Eucaristia, buscou-se mais a Eucaristia. Nas peregrinações, nas penitências, né, para se livrar do pecado, para não ir para o inferno. Então, começou a separar os sacramentos, a perder o sentido do sacramento, o real sentido, né, e começou a dar uns sentidos secundários aos sacramentos ali. Então, foi na Idade Média que isso começou a acontecer. E essa inversão da sequência se deu, acredito que por isso. A criança era batizada como criança, separou o batismo. Depois, ela vinha para a igreja e ia dar o quê? A confirmação, sendo que ela não tinha consciência direito, não tinha aquela vivência, mas ela era cristã. Então, vamos dar a Eucaristia para ela, que é o que pulsa na igreja, né? Então, não sei se respondi a sua pergunta, Renata, mas uma parte dela eu sei que sim, porque foi na Idade Média, que começou a ter todas essas separações. Lembrando que foi uma evolução histórica, né? Na Idade Média se acentuou isso, mas no desenvolvimento da história as coisas já foram se perdendo, aos pouquinhos, até que chegou na Idade Média, que alcançou essa fragmentação total e que nós temos resquícios até nos dias atuais. Tá? Mas o porquê desta inversão, realmente eu não conseguiria te afirmar agora. Mas eu vou procurar saber e trago na próxima live para você, caso eu encontre. Tá bom? Caso tenha alguma explicação plausível para isso. Pode ter teorias, mas eu acho que explicação mesmo assim, eu acho que vai ser difícil encontrar. Mas vou procurar, tá bom? Então, voltando. Aqui então, deixa eu ver só onde eu estava. 130, né?
Então aqui nós temos a questão da crisma, né? A crisma complementa a configuração do batizado a Cristo em caminho para a participação na Eucaristia. Então, era depois de ser confirmado, de estar ali inserido na vivência da comunidade, que se sentava à mesa junto com os irmãos, né? Que tinha essa intimidade. Assim, sublinha o catecismo da Igreja Católica. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Então, isso está no catecismo, não está só no documento da Igreja 107. E a gente vê que a Igreja ela vai caminhando na compreensão e resgatando. Deixa eu pegar aqui, onde que está? 82. Número 1212. 1212 ficou estranho, né? 1212. Mais bonito. Olha aqui. Deixa eu ler para vocês. Os sacramentos da iniciação à vida cristã. Pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, são lançados fundamentos de toda uma vida cristã. A participação na natureza divina, que os homens recebem como dom mediante a graça de Cristo, apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da Igreja Divina, os tesouros da vida divina, e de progredir até alcançar a perfeição na caridade. Catecismo da Igreja Católica. Então, até o catecismo, que foi promulgado pelo Papa João Paulo II, deixa eu ver em que ano. Cadê? 98, né? Bom, enfim. Ele já traz... 92. Ele já traz para nós essa ideia dessa sequência dos sacramentos, que resgata até o sentido do sacramento. Porque às vezes a gente fala dos sacramentos sem dar o sentido verdadeiro dele, sem falarmos realmente o sentido de cada sacramento. E aí a gente tem que se perguntar, por exemplo, na questão do batismo. Vamos falar dos três. Quem trabalha na dimensão batismal, quem trabalha na dimensão crismal e na dimensão eucarística. Nós entendemos sobre o sacramento que nós estamos falando? Entendemos a teologia do sacramento? As graças que ele nos confere? E vivemos ele acima de tudo? Às vezes não. Às vezes nós ficamos naquelas aulinhas teóricas e frias, mas não entendemos a profundidade do sacramento. Não compreendemos a profundidade do sacramento. Às vezes falamos de algo que não entendemos e que não sabemos. Aí temos que nos perguntar, qual o sentido teológico dos sacramentos que eu estou falando? Aqui hoje, no caso, vamos focar no batismo. Vamos trazer agora para o batismo. Qual é o real sentido do batismo? Qual é a teologia do batismo? E a pastoral, na dimensão pastoral? E aí, então agora a gente vai começar a entrar na questão da catequese do batismo. Vamos ter bastante resistência no início para voltar a ser esta igreja modelo devido ao povo já estar habituado a este modelo fragmentado, não é mesmo, Diego? Realmente, Júlio, você tem razão. Há uma grande dificuldade em nós resgatarmos, aquilo que é necessário ser resgatado. Não é que nós somos tradicionalistas, não é isso, não é que a gente está querendo voltar, não é que nós somos retrógrados, mas nós estamos percebendo que há uma necessidade de se resgatar aquilo que é precioso da igreja que foi se perdendo com o tempo. Então, a mentalidade do povo vai começar a ser mudada quando os adultos começarem a realmente entender a igreja, a experimentar a igreja tal como ela deve ser, e, ao mesmo tempo, quando as nossas crianças começarem a serem catequizadas de uma maneira correta, porque essas crianças também vão virar adultas. E adultos bem evangelizados evangelizam o mundo e compreendem a dinâmica, compreendem toda a pedagogia da igreja. Então, há um processo a ser feito de conscientização, de esclarecimento. Só que a maior dificuldade, Júlio, eu diria que não está nas famílias, não está nos catequizandos, mas sim nos leigos que estão à frente. Muitas vezes, os próprios catequistas, ou os próprios padres, ou os próprios bispos, dificultam esse resgate, dificultam esse restauro.
Por quê? Ah, porque é muito difícil, ninguém vai aceitar, ou eu não estou entendendo, sempre foi assim. Não, essa história, sempre foi assim, é mentira. Porque como nós estamos vendo, não era assim antes. Era diferente. A história que fez ficar assim. Então, se a história fez ficar assim, podemos então voltar a ser como antes. Beber das fontes. Não como antes, mas beber da fonte para responder às necessidades atuais. Não é uma volta. Não é assim ser retrógrado. Mas é olhar para aquilo que deu certo e aplicar diante das necessidades que nós temos. É beber da fonte. E a igreja pede, bebamos, pois, da fonte. Né? Olhemos para a igreja primitiva para ver como ela caminhava e aprender com ela. Então, eu diria que a dificuldade hoje está nisso. Por exemplo, quando nós falamos aí na paróquia São Pedro sobre a catequese, né? Como deveria ser e tal, a gente sente que foi acolhido, mas a gente sempre fica um pouco inseguro. A gente sabe que tem alguns catequistas que estão inseguros, como vai fazer, que vai ser difícil, o povo não vai aceitar, vai para outra paróquia. Tudo bem, vai ser difícil no começo, mas se nós não dermos o primeiro passo, nada vai mudar, não é verdade? E temos que começar na nossa paróquia. Como eu falei várias vezes, se o vizinho não corta a grama dele, a gente não pode deixar que a nossa vire uma floresta e a gente se perca ali dentro. Então, o fato dele não cuidar da grama dele não significa que a gente tem que descuidar da nossa. Então, pelo menos na nossa paróquia, vamos evangelizar de uma forma profunda e eficaz. Né? E que aqueles que forem evangelizados pela paróquia São Pedro realmente se tornem cristãos que contagiem o mundo. E aí vai chamar a atenção. Outros vão falar, nossa, o que estão fazendo lá que está dando certo? Entenderam? E até porque isso que a igreja está pedindo, ela não está pedindo só para a igreja São Pedro, para a arquidiocese de Aparecida, para a província de Aparecida, mas está pedindo para a igreja como um todo. Né? E a gente vê que o catecismo da Igreja Católica que é muito antes desses documentos que estão aqui. O próprio Concílio Vaticano II já vem pedindo isso daí. E aí vai ecoando nos outros documentos. Inclusive agora saiu o novo diretório da catequese, né, do Vaticano. Eu já tenho ele, eu estou terminando de estudá-lo e eu vou apresentar para vocês também, para vocês tomarem conhecimento. E ele não está falando nada contrário do que nós estamos falando aqui, muito pelo contrário. Ele está trazendo muitas pistas de ação e muitas fundamentações teóricas, teológicas, para explicar e fazer-nos entender toda essa transformação que nós temos que fazer com que a catequese passe. Mas, com isso que você falou, concordo. Vamos encontrar resistências? Vamos. Só que a maior resistência que talvez nós tenhamos que lidar não é com o povo. São com os próprios catequistas e alguns padres. E, Júlio, acredita e você nos instruindo. Que legal. Obrigado. Na verdade, assim, o padre, nós temos que louvar e agradecer a Deus por duas coisas. Três coisas. Louvemos e agradecemos a Deus. Primeiro, temos um bispo que ama o ministério da palavra e que incentiva os catequistas e que cobra com que os catequistas sejam bem cuidados e formados. Dom Orlando, nosso arcebispo, ele tem essa preocupação com uma boa catequese. Segundo, o nosso assessor de catequese, que é o Padre Aloísio, e que é o pároco de vocês, também tem um amor pela catequese e uma disponibilidade em querer se aprofundar, em querer conhecer e fazer o certo, fazer aquilo que a igreja está pedindo, que está contagiando o clero, está contagiando outras paróquias. E isso é muito bom, porque temos um arcebispo e um padre empenhados. Então essa primeira dificuldade, a nossa arquidiocese vai superar com facilidade, porque temos incentivos para isso. E o terceiro ponto é que nós temos um material vasto, muito bom, proporcionado pelas editoras, e aqui em Aparecida temos a graça de ter a editora Paulus, não fazendo propaganda. Tá? Não é porque eu assessoro eles em algumas formações, mas é que a Paulus aqui, na nossa região, aqui de Aparecida, ela sempre está disponível a colaborar com formadores, com materiais, né? Se eles não conseguem aqui, eles buscam em outros lugares. Então aqui nós temos todos os meios possíveis para caminharmos a passos largos e firmes com relação à catequese. Só que falta por parte do povo, por parte dos catequistas, o interesse em querer aprender, se aprofundar e fazer uma catequese bem feita. Né? E para fazermos bem feito, temos que entender
temos que aprender o que às vezes não acontece por parte de alguns. E que às vezes até cria resistências. A igreja está pedindo e quer continuar naquele modelo antigo. Ainda estamos naquela catequese do modelo antigo. Por mais que às vezes a gente tente mudar, muitos de nós catequistas ainda estão na catequese com o modelo antigo. Né? Que é essa catequese toda fragmentada, essa catequese toda teórica e fria, que não tem nada de experiência de Deus e de comunidade. Um grande diferencial da nossa catequese, que está sendo resgatado, é que essa dimensão de experiência é muito legal porque, primeiro, por exemplo, na catequese, vamos falar de comunidade. Só que não basta só falar. Aquele que está sendo catequizado deve ser levado a entender a comunidade. Ele vai entender estando nela, vivenciando o que ela vivencia, sendo acolhido por ela. Então sai da teoria, mas vai para a experiência. E a partir da experiência nós fundamentamos com a doutrina, né? Com a teoria, com a teologia, com os ensinamentos da igreja. Então há esse diferencial, né? Então realmente, Júlio, você tocou num ponto aí muito importante. Então nós devemos nos perguntar hoje: será que eu estou colaborando para que a igreja alcance o objetivo com relação à catequese, ou eu estou colocando barreiras? Será que eu estou limitando a ação da igreja no meu agir pastoral, no meu ministério como catequista? Eu posso tanto colaborar quanto dificultar. E eu dificulto quando? Quando eu não sou obediente à igreja, quero fazer as coisas do meu jeito, porque eu acho que elas são as certas. Quando eu não busco me aprofundar, estudar, conhecer sobre aquilo que eu estou falando e experimentar para testemunhar. E quando a igreja me proporciona todos os meios possíveis para que eu cresça, amadureça e seja um bom ministro da palavra, e eu não busco, não aproveito. Como, por exemplo, os documentos que a igreja oferece, as formações que são dadas, e o povo não faz um esforço para poder aprofundar. E eu sempre falei, e eu vou repetir isso sempre para o Padre Aloysio: catequista que não busca formação, que não busca aprender, não deve ser catequista. Primeiro, porque já passa um contra-testemunho de falta de comprometimento com a missão. E segundo, que não sabe o que está fazendo. Me perdoem, né? Mas como que eu vou me tornar um médico se eu não vou na faculdade de medicina? Como que eu vou ser um advogado se eu não frequento faculdade de direito? Como eu vou ser um bom catequista se eu não mergulho naquilo que a igreja está me ensinando sobre o que é catequese? Não é verdade? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas é isso que eu penso, né? Então, continuando aqui. E aí, o documento continua. Não, acho que eu vou parar. Não, vou ler só mais um. Pelo batismo nos tornamos filhos e pela crisma selados no Espírito. Somos chamados a viver mais intensamente a intimidade com Cristo, amadurecendo na fé. A crisma, pelos seus feitos, nos fortalece na vivência da filiação divina e nos faz dizer: Abba, Pai. Une-nos mais solidariamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Por isso, a crisma não é somente uma simples confirmação dos compromissos com o batismo. Tem finalidade de conferir o Espírito Santo e simbolizar a participação do fiel em Pentecostes, marcando-o como enviado na missão que Cristo deu à sua igreja. O prefácio da crisma proclama que no batismo nos é concedido o dom da fé, que nos faz participar do mistério pascal de Cristo. Pela crisma, somos confirmados com o selo do Espírito Santo, para celebrar o milagre de Pentecostes. Batismo e crisma nos direcionam para a Eucaristia. Iniciados nos mistérios da Páscoa, podemos sentar à mesa da Eucaristia. Nela se atualiza a expressão máxima do amor trinitário e nos tornamos portadores da vida eterna e participantes do grande sacrifício universal da cruz. Assim, a Eucaristia é o sacramento da plenitude, pois realiza plenamente o que o batismo e a confirmação fizeram. Então, nós devemos superar essa catequese fragmentada, porque batismo, Eucaristia e crisma, ou podemos já utilizar a sequência mais lógica, né, a sequência primeira, batismo, confirmação e Eucaristia, então, estão unidas. Por isso que catequese é catequese. Então, se eu estou cuidando do batismo, eu sou catequista, porque eu não me separo da crisma, não me separo da Eucaristia. Se eu estou atuando na dimensão crismal, eu não posso deixar de olhar para o batismo e nem para a Eucaristia. Se eu estou cuidando da dimensão eucarística, eu não posso me descuidar e me anular da dimensão batismal e da dimensão crismal. Como a gente viu, uma coisa está ligada à outra. Um sacramento está ligado ao outro. Deixa eu só ver aqui o que você está falando, Silvia.
O nosso sim a Deus temos que nos preparar para podermos evangelizar com segurança. É isso mesmo. Como que você vai estar seguro em algo se você não se aperfeiçoou nele, né? Repito, um bom advogado, um bom médico requer ali que a pessoa se dedique a conhecer o que está fazendo, se aperfeiçoar. E por que não a catequese? Por que a catequese a gente tem que fazer de qualquer jeito, né? Então, nós temos que buscar entender. Por exemplo, vocês sabiam disso, dessa unidade fundamental dos 3 sacramentos? E os sacramentos da iniciação à vida cristã? Vocês tinham conhecimento dessa teologia, dessa mística, dessa espiritualidade, dessa unidade dos sacramentos da iniciação? O documento está aí, o documento 107 está nas nossas mãos. Mas será que nós tínhamos essa consciência? Ou, como eu falei, nós falamos dos sacramentos sem entendermos eles, né? Achando que são fases, achando que são momentos, né? Prêmios que recebem por cada etapa. E não são. Eles estão unidos. Por isso que se eu cuido da dimensão crismal, eu sou catequista. Se eu cuido da dimensão eucarística, eu sou catequista. Se eu cuido do batismo, eu sou catequista. Então, o corpo de catequistas estão unidos, porque os 3 sacramentos não podem ser fragmentados. Então, somos catequistas. Então, você que cuida do batismo, você é catequista. Você que está na dimensão crismal, você tem que ter comunhão com a dimensão do batismo. Você que está aí na dimensão eucarística, você tem que ter comunhão com o batismo e a crisma. Então, não podemos separar. Devemos caminhar juntos. Então, nós vamos falar das 3 dimensões. A dimensão batismal, a dimensão crismal e a dimensão eucarística. A partir de agora, tá bom? Eu só precisava fazer essa introdução para que vocês compreendessem esta unidade fundamental que foi perdida com o tempo. Então, nos voltemos, pois, à dimensão do batismo. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para iniciar. Você, catequista da dimensão do batismo, você, catequista que hoje atua na dimensão crismal, você que atua na dimensão eucarística, você é catequista ou você é um professor de etapas? Você sabia dessa unidade que você deve gerar comunhão com os demais catequistas que cuidam de cada dimensão? Porque você não é catequista do batismo, catequista da Eucaristia, você é catequista. Atua em alguma dimensão, mas deve estar em unidade com todos. Agora, para voltarmos o nosso olhar para a dimensão do batismo, vamos nos perguntar. Por isso que agora eu não vou falar aqui direcionado àqueles que cuidam do batismo, porque somos um corpo de catequistas e todos nós devemos entender para estarmos em comunhão na missão, porque nós vamos ver que um deve auxiliar o outro. Então, quando eu falar agora do batismo, não é só para aqueles que hoje cuidam do batismo, é para toda a catequese paroquial. Tudo bem? Para entender que todos nós devemos nos comprometer com todas as dimensões. Então, vamos focar no batismo. Tem uma outra pergunta. Nós sabemos o que é o batismo? Nós sabemos qual é a teologia do sacramento do batismo? Entendemos realmente quais graças o sacramento do batismo confere ao fiel que é batizado? Ou será que nós só sabemos aquele? Nos torna filhos de Deus, apaga o pecado original, nos infunde a graça de sermos filhos adotivos de Deus em Cristo. Às vezes nós paramos só nisso. Só que o sacramento do batismo é muito mais profundo. Segunda pergunta para vocês. Quando você foi batizado? Quando que foi? Como você vive o seu batismo hoje? Será que nós, catequistas, sabemos? Porque muitas vezes nós encerramos o batismo no passado. Só naquele momento em que o padre joga água na nossa cabeça. Por que batizar? Por que não batizar? Quando batizar? Com que idade batizar? Tudo isso está ligado à teologia do batismo e à sua prática pastoral. Então nós, como catequistas dessa dimensão, nós devemos saber o que é o batismo, entender o batismo. E mais do que isso, nós devemos viver o nosso batismo. Então fica aí para vocês agora uma tarefinha. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários ao longo dessa semana, até a nossa próxima live, que dia você foi batizado. Coloca aí, dia, mês e ano. Só isso. Então essa é a nossa tarefa da semana. Coloca aí, dia, mês e ano que você foi batizado. Nesta live, tá bom? Ela vai encerrar, mas vai ficar salva. E você coloca aí o dia, mês e ano que você foi batizado. Aí eu vou retomar na nossa próxima live, tá bom? Mas fica aí. Será que eu tenho vivido o batismo, o meu batismo? Será que eu sei quando eu fui batizado? O que realmente o batismo ele traz para a minha vida? E o que ele pede de mim? Né? Como viver o batismo? Como vivê-lo? Ele não pode estar encerrado no passado. Qual é a teologia?
Aí então fica aqui também para nós. Será que eu, que atuo mais precisamente nessa dimensão, eu tenho buscado a estudar, a conhecer, a mergulhar sobre o batismo, sobre o mistério do batismo, sobre a teologia do batismo, para poder ter domínio, conhecimento e uma real experiência do batismo, para poder falar? Muitos de nós não sabemos. Se eu perguntar para alguns catequistas o que é o batismo, vão falar aquilo que todo mundo decora. É a porta de entrada da igreja, você se torna cristão, apaga o pecado original. Mas o batismo é muito mais do que isso. Então, devemos buscar uma formação referente aos sacramentos, entender o que é sacramento. Aliás, o que é sacramento? O que seria o sacramento? Qual é essa teologia, o mistério do sacramental? Por que nós dizemos que estamos na economia sacramental? Será que a gente sabe? Se não sabemos, temos que procurar. E se vocês precisarem de informação específica de cada sacramento ou da teologia dos sacramentos, peça ao padre. Tenho certeza que o Padre Luiz vai ficar muito feliz em proporcionar para vocês uma formação específica sobre os sacramentos, uma formação profunda, sistemática, fundamentação bíblica e teológica. É necessário a gente aprender e estudar sobre a nossa fé para transmiti-la. Né? Deixa eu ver que horas são. 9h50 já. Gente, eu falei demais, né? Então, vamos parar por aqui hoje com relação à questão do sacramento do batismo. Do sacramento do batismo, não. Sobre a catequese dessa dimensão batismal. E nós vamos voltar, então, na próxima live, falando sobre isso daí. Sobre como deve ser a catequese do batismo, como nós podemos atuar. Nós vamos aprofundar algumas pistas de ação de como, então, fazer essa catequese da dimensão batismal. Tá bom? Só que leiam novamente os parágrafos que eu citei do documento 107. Parágrafo 44, do 130 ao 132 e o parágrafo 143 desse documento aqui, da iniciação à vida cristã. E o parágrafo 124, que também é interessante. Deixa eu ler para vocês. Primeiro, deixa eu ver se é ele, né? Olha o que diz o documento. Os processos iniciáticos que culminam nos sacramentos da iniciação à vida cristã introduzem o crente no mistério de Cristo e da Igreja. Neste sentido, a expressão iniciação à vida cristã se refere tanto ao caminho catequético catecumenal de preparação aos sacramentos, quanto aos próprios sacramentos que marcam a iniciação e a vida nova que deles nasce. Né? Era para ter começado com esse. Então, gente, fica aqui a nossa reflexão de hoje. Não vou me prolongar muito, até por conta do horário. Sei que hoje é sexta, vocês devem estar cansados também. Já tratamos de alguns assuntos aqui para introduzir o nosso tema. E fica aí, né, a ideia e esse convite para não fragmentarmos mais os sacramentos de iniciação à vida cristã e resgatarmos o sentido dos sacramentos, a teologia do sacramento, buscarmos compreender e lembrar sempre, somos catequistas, podemos atuar em determinada dimensão, mas devemos ter comunhão com todos os catequistas da paróquia. E o batismo não está fora. Diego, pode escrever o nome dos livros? Tem interesse de comprar? Posso escrever sim o nome dos livros, mas que livros seriam esses? Os que eu citei hoje? O livro que eu citei hoje é o documento 107, Iniciação à Vida Cristã, tá ao contrário aí, né? Documento da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos, e também o Diretório Geral da Catequese, que ainda não chegou na livraria, vai chegar dia 10. Eu tenho ele por outras vias, mas ele vai chegar aí no dia 10, já tem a pré-venda lá na Paulus, que é o diretório. Seria interessante se todos os catequistas lessem, né? Eu estou terminando o estudo, vou passar para vocês parte por parte dele, com a graça de Deus. Chegou num bom momento, porque o projeto nosso está pronto, as apostilas também, só que agora eu vou ler para ver se eu acrescento alguma coisa a mais, e certamente vou acrescentar para poder disponibilizar para vocês, tá bom? Mas os 2 documentos básicos, Gisele, são esses, tá? Eu tenho esse WhatsApp, eu acho que eu devo ter, mas se eu não tiver, amanhã me manda uma mensagem e eu vou te indicar outros livros também que tratam sobre isso, assim como eu posso indicar para todo o grupo da catequese. Aliás, eu vou colocar no grupo da catequese o nome dos livros interessantes que seriam bons para nos ajudar a entender tudo isso. Tá bom? Então, nossa próxima live eu vou entrar propriamente nessa catequese do batismo. Como deve ser, pistas de ação. Aliás, como deveria ser, pistas de ação. Vou trazer para vocês o que os documentos da igreja falam, o que eles pedem com relação a essa dimensão,
para a gente montar o nosso itinerário na paróquia. E lembrando que é comunhão. É um itinerário para a dimensão batismal, mas que todos os catequistas participam. Porque, como nós vimos hoje, deve ter uma unidade e não uma divisão entre eles. E somos um corpo de catequistas, por isso que é falado para todos. Como vimos, um sacramento está unido ao outro. Tudo bem? Então, que Nossa Senhora interceda por nós, alcance de Cristo Jesus as graças que nós necessitamos para bem vivermos esta vida. Tenha uma boa noite de descanso, que Deus tranquilize os seus corações, as suas mentes, para que vocês possam repousar tranquilamente e que no fim da vida alcancemos uma morte santa. Amém? Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus. Espero que tenham compreendido e gostado do tema de hoje.